Agora sim, a gente vai iniciar os trabalhos hoje com uma palestra cujo tema é o dirigente municipal de educação, as políticas e os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para tanto, eu vou chamar o Freitas, o José Freitas e o Romeu Caputo. Certo. Deixo agora o palco com vocês. Boa tarde a todas e a todos. Depois desta excelente introdução, nós ficamos aqui muito animados. Na realidade, os secretários têm que encontrar a todo momento N alternativas para, a cada dia, enfrentar alguns e solucionar todos. Ou deixar alguns para o dia seguinte, mas sempre com a mesma disposição, Iane. Tenho o prazer de termos aqui o José Carlos Freitas e o Romeu Caputo. Ambos grandes dirigentes do Ministério da Educação e que têm colaborado muito com o nosso trabalho nas secretarias municipais e também colaborado muito com o DIME para que possamos sempre fazer um trabalho melhor, já que as administrações municipais estão com toda a educação infantil pública no país hoje e grande parte do ensino fundamental e ensino de jovens e adultos. Por isso, precisamos sempre muito que o MEC esteja batalhando, lutando para encontrar sempre mais meios para que as secretarias municipais de educação possam realizar seu trabalho. José Carlos Vanderlei Dias de Freitas, ele é graduado pela UNB em Administração de Empresas, com pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente cursa o mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras. E é funcionário de carreira do FNDE desde 1988, período que atua em diversas áreas da instituição e desempenhou funções técnicas e gerenciais nos setores de alimentação escolar, financeiro e orçamentário, prestação de contas, programas do livro didático e de administração. Todos os programas que diariamente estamos tendo contato. E também já vou apresentar aqui o nosso conhecido Romeu Caputo, Romeu Wellington Caputo, secretário de Educação Básica, que é administrador formado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e atua desde 98 na gestão de políticas públicas na área educacional. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte de 98 a 2007. A professora Pilar, não sei se em todo o período, mas secretária de Educação e nossa presidente da UNDIME também, depois secretária de Educação Básica, e trabalhou nas áreas de planejamento, gestão administrativa e financeira da Secretaria Municipal de Educação, tendo ocupado os cargos de diretor administrativo e financeiro, e gerente de planejamento e gestão administrativa e financeira. Desde 2007 está no MEC, onde atuou na Secretaria de Educação Básica como coordenador geral de planejamento e gestão e diretor de articulação com os sistemas de ensino. No ano 2012, passou a atuar como diretor de programas da Secretaria Executiva do MEC e atuou em diversos conselhos e grupos de trabalho no MEC e responsável também pelas políticas nacionais para a educação básica. E agora é o nosso secretário de Educação Básica do MEC. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra ao José Carlos Freitas, do FNDE. Eu vou pedir licença para falar de pé, acho que vou me sentir melhor. Primeiro, cumprimentar o Rodolfo, coordenador da mesa, cumprimentar o colega Romeu Caputo, a queridíssima amiga Cleusa Repulho, parabenizar pelo evento, Cleusa. Acho que é o primeiro evento de porte nacional que a gente tem a oportunidade, depois das eleições municipais, de encontrar com os gestores municipais. Cumprimentar todos os parceiros que estão presentes, organizando e colaborando com o evento. Cumprimentar a equipe do Ministério da Educação, que está aqui, juntamente com o nosso pessoal da equipe do FNDE, está lá na sala de atendimento, à disposição para conversar com todo mundo. E dizer da honra e da satisfação de estar aqui hoje. A gente vem trabalhando muito fortemente, ultimamente, há alguns anos já no FNDE, para que a gente possa colocar o FNDE à disposição do município. Eu acho que, dentre os órgãos do MEC, a atribuição do FNDE é a que mais se aproxima da vida do dia a dia dos municípios. E para a gente é muito importante que a gente consiga criar
esse tipo de sinergia, esse tipo de possibilidades. E o trabalho da gente é sempre na direção da gente conseguir facilitar essa interlocução para que a gente efetivamente consiga disponibilizar tudo que a gente estabelece de processo operacional, de todas as políticas que são formuladas pelo Ministério da Educação em ações concretas, no dia a dia da educação. E o dia a dia da educação está exatamente na mão de todos vocês. Então, assim, um cumprimento especial a todo mundo que veio, todo mundo que pôde se disponibilizar a vir passar esses dias aqui nesse local maravilhoso, que é absolutamente abençoado, né? Pela generosidade de Deus, é uma natureza maravilhosa. Eu não sei, aqui deve estar representada a Mata de São João, então queria cumprimentar também. A gente vai passar, eu vou passar rapidamente, porque a gente pensava que tinha mais tempo, já me pediram para dar uma encurtada, mas eu queria, antes de começar, fazer algumas observações que são fundamentais, porque depois que a gente fala, dá a impressão de que, mas eu queria saber um caso específico do meu município, um outro. É por isso que a gente traz a sala de atendimento institucional. A gente não acha que com uma palestra dessa a gente possa, nem tem a pretensão de encerrar o conjunto de dúvidas e questões que existem em cada um dos municípios. Então, a nossa sala de atendimento vai funcionar até o último dia do evento, desde as 9 até o encerramento do dia. E a gente quer e deve atender todo mundo. Todas as dúvidas que possam surgir, que existem, esse é o momento. A gente acha importante, eu tenho dito muito para a Cleusa, que é muito importante que a gente se desloque, que a gente tenha efetivamente capacidade de realizar esses eventos, porque é muito importante esse relacionamento, é muito importante que a gente esteja à disposição de vocês. Então, a sala, todo mundo que for lá, vai receber um relatório específico de cada um dos seus municípios, e aquele relatório ele traz organizadamente e de forma customizada cada um dos itens relativos a todos os programas do Ministério daquele município. Então, a quantidade de um determinado produto que tem direito, como é que está o par, se está devendo prestação de contas, qual é a situação de apresentação de CIOP, disso ou daquilo. Então, um relatório customizado passa lá na sala, recebe. Uma outra informação importante da sala é o seguinte: todo mundo vai receber uma pastinha com todos os conjuntos de informações de tudo que a gente fala aqui. Vai receber manual do par, vai receber manual de lançamento das quadras e das creches, vai receber manual de alimentação escolar, de agricultura familiar, manual de uniforme escolar, manual de compras, manual de Fundeb, manual. Tem todos os manuais que a gente tem no FNDE, a gente quer entregar. E quer entregar, quer dizer, para que todo mundo tenha acesso da melhor maneira possível à informação, mas que tenha também a possibilidade de levar até o FNDE, até o Ministério, as informações específicas, para que possa tirar dúvidas. E as dúvidas que a gente não consiga responder imediatamente, não tem problema nenhum. Nós vamos pegar, nós vamos levar e vamos responder. Então, é importante eu dizer isso para que a gente também não fique muito ansioso depois das perguntas e com uma dúvida específica ou outra. Claro que pode tirar, nós estamos aqui à disposição para isso, mas é importante saber que nossa estrutura está aí, assim, a gente está à disposição, é fundamental que a gente tenha efetivamente esse contato com todo mundo que está aqui. Pode passar, por favor, André. Pula essas duas telas do PAR. Eu fiz 2 telas, Romeu, sobre o PAR, porque o PAR é o instrumento mais importante de relacionamento que o Ministério tem com os municípios. E é fundamental que a gente seja absolutamente conhecedor do PAR. A gente tem que estudar o PAR toda semana, todo dia, todo mês, o tempo todo. O PAR é um instrumento extremamente assim, amplo, complexo, o sistema é bastante amplo, mas é o instrumento mais importante e vital para o nosso relacionamento com o Ministério da Educação. Então, é importante que a gente se aproprie de todas as informações do PAR. O Romeu vai explorar com mais detalhes a organização do PAR e também recomendo fortemente a leitura do manual do PAR. Eu sei que a maioria das pessoas conhecem bem o PAR, mas é fundamental, gente. PAR, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa saber. É muito importante que todo mundo saiba. E eu, se fosse secretário municipal, eu saberia tudo do PAR.
é fundamental que a gente tenha essa consciência. Eu vou começar falando das creches e das quadras escolares relativo a essa última etapa do PAC 2. Mas um ponto importante, o ministro ressaltou ontem aqui, fundamental, essa questão das creches pré-moldadas. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, mas é muito importante que a gente perceba uma mudança de relacionamento nessa questão do financiamento das creches e daqui a pouco das quadras que a gente vai também fazer por método pré-moldado. O atendimento para municípios contemplados no mapa de expansão do PAC 2 está lá dentro do portal do Ministério e o cadastramento até 31 de maio. Então, é fundamental que nós tenhamos absolutamente a consciência de que assim, imprescindível lançar o meu projeto da quadra e da creche até 31 de maio. Porque senão a gente vai ficar sem o direito. Então, observem isso, juntem as equipes, tirem as dúvidas que forem necessárias, nos procurem se precisar, mas observem o cumprimento desse prazo. Os projetos são padronizados, tá certo? O Proinfância tipo B e C é o Proinfância de 240 alunos e 120 alunos, e o Proinfância tipo A é aquele Proinfância que a gente faz customizado para as cidades que têm dificuldade, sobretudo de terreno. São cidades, normalmente cidades capitais de estados, que têm dificuldade de terreno e a gente permite que a cidade apresente para a gente uma opção de projeto para que a gente analise e disponibilize um projeto que a gente chama de projeto tipo A. A questão das creches, a gente já atendeu o financiamento de 5.678 e a previsão de financiar mais 3.000 creches até o final de 2014. Então, é fundamental que a gente observe esse prazo para que a gente cumpra essa questão da meta. As quadras e coberturas, o critério foi ampliado para a questão das escolas com mais de 100 alunos, antes eram escolas com mais de 500 alunos, e a gente tem a meta de chegar a 10.000 quadras e coberturas até 2014 também. Então, igualmente, a creche, observar o prazo de cumprimento, pode passar, André, da questão da quadra e das coberturas. Pode passar essa página, por favor. Essa questão das compras, gente, eu queria chamar bastante atenção, porque isso é uma preocupação do dia a dia da gestão escolar em qualquer sistema educacional de qualquer lugar do Brasil. A gente sabe quão é difícil a gente conseguir realizar uma boa compra e, a partir dessa boa compra, receber um produto adequado que possa efetivamente atender a necessidade do meu município. E nós convivemos historicamente com um problema de conseguir levar qualidade, com preço, com transparência, até o dia a dia dos sistemas educacionais, em função de uma dificuldade muito grande que nós temos, e todo mundo sabe, todo mundo tem, que é realizar compras governamentais com qualidade. Então, pode voltar um pouquinho, Dé. Os problemas maiores que a gente sempre soube, quer dizer, a dificuldade administrativa que todo mundo tem para realizar a compra, a falta de padronização dos produtos, é muito comum, ainda era muito mais comum a gente ver, por exemplo, o transporte escolar, como é o maior de todos, o tamanho do produto, então é mais fácil da gente ver também. Ora, era muito fácil a gente ver todo tipo de veículo transportando criança no Brasil. E a maioria dos veículos não tinha a condição e a especificação adequada para transporte de crianças. Até que o FNDE e o Ministério da Educação resolveram optar por um modelo que pudesse padronizar o atendimento daquele produto em função daquela política que a gente estava buscando. E aí foi quando nasceu a questão do registro de preço nacional. Pode passar, Dé. Essa questão do registro de preço nacional, ela surgiu a partir de uma necessidade. A gente foi pesquisar um modelo que pudesse permitir um processo de colaboração. Afinal, a gente fala na questão da colaboração do Pacto Federativo, mas a gente precisa exercitar essa colaboração. É fundamental que a gente se entenda parceiro o tempo todo. Ora, como é que o FNDE pode enxergar qualquer execução de política se eu não chegar e olhar o município como meu parceiro? Não vai conseguir nunca. A gente precisa entender esse processo no dia a dia do trabalho da gente. E aí a gente partiu da demanda que há em todos os sistemas educacionais brasileiros, quer dizer, nós temos alguma coisa na ordem de 50 milhões de alunos, e esses 50 milhões de alunos, eles demandam produtos e equipamentos todos os dias, e a maioria desses produtos e equipamentos são produtos similares. Todo mundo usa mobiliário escolar, todo mundo usa uniforme, todo mundo usa material escolar, todo mundo usa tablet, usa computador, usa utensílio de cozinha, usa ventilador, ar-condicionado, escola, é tudo igual. Sabe, e a gente, então, diz, olha, eu tenho que definir
qual é o padrão que se busca? E o padrão que a gente busca sempre é o padrão de mais alta qualidade, mas, sobretudo, um padrão de qualidade que atenda efetivamente ao fim que se estabeleceu na formulação de qualquer uma das políticas. Então, a gente tem tido uma relação muito forte com as universidades, que têm especialistas em diversas áreas, de diversos produtos que a gente usa. A gente foi descobrir, por exemplo, que tem uma universidade que já estuda há anos, tem um centro de excelência em estudo de transporte. Então, vai pegar esse pessoal enfim, que conhece, que se dedica anos, uma vida ao estudo desse tipo de produto e nos ajudar na definição de uma especificação de um produto adequado para aquele fim. Aí existe isso para ônibus, existe isso para tablet, existe para utensílio de cozinha, existe para ventilador. Quando eu fui assistir a audiência pública do ventilador, eu me surpreendi com a quantidade de detalhe que tem no danado do ventilador. Porque parece simples, é só um negócio rodando. Você vai ver, você é capaz de trabalhar 6 meses para definir a especificação de um ventilador, sempre em parceria com o Inmetro. O Inmetro é, no Brasil, a referência de qualidade mais próxima que a gente encontra. Toda vez que o Fantástico quer falar em qualidade, ele vai lá e coloca o Inmetro, porque é aquele padrão, o izinho do Inmetro. O Inmetro é nosso parceiro há mais ou menos 8 anos, é um parceiro permanente do FNDE. Tudo que a gente mostra aqui, tudo que a gente disponibiliza, tem um padrão do Inmetro. A gente aprendeu 2 coisas fundamentais nesse modelo. A gente aprendeu a fazer estudo de mercado e a gente aprendeu a fazer audiência pública. Estudo de mercado foi uma decisão que foi avaliada e bastante amadurecida para que a gente pudesse inverter um processo perverso que existe no Brasil, que é essa coisa de fornecedor conhecer a gente. O fornecedor não quer conhecer vocês? Eu sei como é aquele município, eu sei como é esse Freitas aí lá do FNDE. Não, eu quero saber quem é você. Eu quero saber se vale a pena comprar dessa empresa, quantos produtos essa empresa produz, quantos ela já entregou, por que preço ela entregou, como que funciona a distribuição dessa empresa, como que funciona a cadeia de suprimento desse conjunto de empresas, desse setor específico. Então, a gente contrata estudos de mercado para que a gente possa conhecer efetivamente o produto e o mercado do produto que a gente quer comprar. Ora, eu preciso saber profundamente o que eu estou efetivamente comprando. Afinal de contas, além de eu estar usando recursos públicos e eu tenho responsabilidade, compromisso pelo uso desse recurso, além disso, eu preciso fazer a melhor compra possível, tá certo? Eu tenho que levar, o final disso aí é um produto de qualidade lá na ponta, porque senão a gente coloca produto inferior e chega porcaria e quebra e dá problema e ainda custa caro. A outra coisa é a audiência pública. A audiência pública é fundamental, nós precisamos dar transparência a tudo que a gente faz. Sabe, a gente tem responsabilidade como agente público, a gente tem responsabilidade com todo o processo que a gente representa, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, e nós temos que fazer isso da maneira mais transparente possível. E a audiência pública é exatamente esse processo. A Cleusa, uma vez, esteve conosco numa audiência pública lá em São Paulo. A gente sempre convida representantes dos municípios, é um DIME normalmente que representa, mas é importante que a gente tenha a oportunidade de ter também a audição, a participação de quem usa aquele produto. Porque uma coisa é eu dizer a vocês que eu vou disponibilizar um prato de vidro, e aí o outro diz assim, não, lá não manda prato de vidro, porque lá prato de vidro quebra. E aí tem exatamente outros municípios, lá a gente só usa prato de vidro. Então, a gente tem que tomar uma decisão por ter um prato de vidro e um prato de plástico. E aí você vai estudar o tal do plástico, você vai descobrir que tem 14 tipos de plástico para fazer prato. E aí tem que ter especialista, porque eu não conheço. É provável que ninguém aqui conheça de tanto plástico que existe. E aí você vai atrás de Inmetro, você vai atrás de universidades, e você torna aquele produto a cara da educação. Você torna aquele produto o que a gente precisa para padronizar e para utilizar. Por fim, a gente realiza um pregão eletrônico, onde a gente chega na questão do registro de preço nacional. E é o que a gente vem fazendo com todos esses produtos. A gente vem fazendo com todos esses produtos para que a gente possa se desonerar um pouquinho mais dessa gestão, porque é danado a gente chegar na Secretaria de Educação e gastar muito mais tempo do nosso dia a dia de trabalho com questões relativas à administração, à compra, essa coisa toda que leva um tempo e demanda, e se não for bem feito, sai errado no final. E às vezes a gente resta pouco tempo para a gente trabalhar a proposta pedagógica, o plano de educação que a gente tem lá no município. Então, a ação de colaboração, a ação de assistência técnica que o Ministério, através do FNDE, vem fazendo com essas compras governamentais, é exatamente na direção de oferecer um auxílio, uma assistência, para que todo mundo possa, além de padronizar e
e de dar uma regularidade a esse processo de compras no Brasil todo, a gente levar qualidade e, sobretudo, racionalidade. Pode passar, André, por favor. Então, a ideia do Registro de Preço Nacional observa uma série de benefícios. A gente conhece a realidade local e, a partir daí, a gente define o que é um padrão. A gente tem um ganho de escala natural. Ora, se eu vou comprar 8.000 ônibus e um município qualquer vai aderir a 6 ônibus, ele teve, para comprar 6 ônibus, um benefício de escala de 8.000 ônibus. É evidente que vai ficar mais barato. Esse é um ganho de escala natural. A racionalidade processual. Imagina aqui que todos os municípios que estão aqui, que são mais de 1.000, fossem fazer aquisição de imobiliário e fizeram a vida inteira. Ora, então eu ia ter 1.500 processos de compra de imobiliário no Brasil. Eu agora tenho um só e tenho 1.500 contratos. Isso é que é importante. É bom chamar a atenção que esse processo, o FNDE não realiza contrato de compra. Quem realiza contrato de compra é o município. Então, os municípios continuam com a gestão da parte que lhes cabe, da parte que é fundamental, que é a parte do recebimento e a parte do processo. Tá certo? Tem, evidentemente, menor risco de corrupção, a adequação, a qualidade e a padronização, eu já falei, e a maior rapidez na contratação. Pode passar, Débora. Eu queria só registrar aqui o seguinte: esse processo começou em final de 2007, de 2008 para cá, nesses últimos 4 anos, nós já registramos uma economia da ordem de 2 bilhões e 680 milhões de reais. Essa é uma economia que está voltando para o sistema. Sabe, ontem o ministro comentou isso aqui, esse dinheiro volta, ele retorna, e ele dá, sobretudo, transparência ao processo. Rapidamente, depois vocês olham lá, lá na sala, mas hoje a gente tem vigente, né, os registros de preço de lanche escolar, de brinquedos escolares, de instrumentos musicais, capacetes e bicicletas, ônibus rural, mobiliário da sala de recurso multifuncional, os equipamentos da sala de recurso multifuncional, laboratório do Proinfo, uniforme, computador interativo, tablet. E o que é que a gente está fazendo agora? A gente está se dedicando esse ano, porque a gente quer chegar no conjunto do enxoval de uma escola. Olha, isso aqui está disponível para que todo mundo... E, evidentemente, gente, que isso não calça igual um sapato, não. A gente vai adequando. Esse é um processo de construção de qualidade que a gente vai fazendo em parceria. A gente está estudando agora material escolar, está bem no finalzinho. Mobiliário escolar para creche, esse é fundamental. Vocês já viram ali o becinho, que é aprovado pelo Inmetro. Tem um conjunto de mobiliários para as creches. A cadeirinha pequenininha, que é a mesma padronagem do mobiliário que já é disponibilizado. Agora, o pequenininho. O ônibus acessível, a gente já fez uma vez, está fazendo de novo. Esse é fundamental, equipamentos e utensílios de cozinha. Há uma parceria muito forte. Acho que a ministra Tereza vai estar aqui. Ela vai falar, ela é apaixonada por esse programa. A gente fez uma parceria com o MDS para que a gente possa disponibilizar, né, a partir da conclusão desse pregão. Essa questão de conclusão de pregão, a gente pensa que é simples, mas a gente leva mais ou menos 1 ano e meio. Qual foi a vez, Cleusa, que tu estivesse na audiência pública desses utensílios? Já tem mais de ano. A gente leva 1 ano e pouco para fazer a especificação de um produto desse, conversando com o Inmetro, fazendo audiência pública, indo, voltando, conversando com o setor, passando em laboratório para testar os equipamentos. Então, esse de utensílios e equipamentos de cozinha está no finalzinho. A gente está enfrentando as últimas questões administrativas para tentar resolver até o meio do ano. A ministra Tereza Campelo seguramente vai falar sobre isso. O caminhão frigorífico para transporte dos produtos da alimentação escolar foi uma solicitação em parceria também com o MDS, que é um grande parceiro nosso, vem fazendo um trabalho muito forte com a gente, no Brasil Carinhoso e em outras coisas. A questão do caminhão é para a gente disponibilizar uma opção de transporte através do Registro de Preço Nacional, e esse caminhão está sendo customizado exatamente com as necessidades de um transporte de alimentação escolar, com uma parte frigorífica, com uma parte de transporte de legumes, outra transporte de grãos, está todo organizadinho e vai ficar disponível para adesão ao Registro de Preço. A conexão 3G, a gente está fazendo também uma licitação agora para terminar esse mês. Não, desculpa, a gente publica esse mês. Eu acho que até o meio do ano a gente termina, para que a gente disponibilize para que os municípios possam se beneficiar da adesão de uma ata de registro de preço para 3G por um preço mais barato. Em quê? Em função da nossa demanda por escala. Os ventiladores a gente já fez, está repetindo, ar-condicionado também, bicicleta e capacete. O mobiliário escolar abriu ontem, a gente está exatamente monitorando a questão do preço para fechar essa semana. É muito importante que a gente conheça todo esse processo. O que é que está acontecendo? E pior, que veio na direção de uma decisão que foi implementada por meio de um decreto regulamentando a questão do registro de preços que saiu agora há pouco,
essa questão do contrato. Eu queria chamar bastante atenção aqui, porque toda vez que a gente faz uma adesão a um registro de preços, e aí nós temos 2, 3 ou 4 tipos de adesão. O primeiro tipo de adesão é quando a gente faz um repasse de recurso automático para o município, por meio da definição de um atendimento, de um programa do Ministério. E quando o sistema faz esse repasse lá com a Renilda, automaticamente aquela adesão ao registro de preços já é realizada no sistema. Qual é o papel do município? E a gente precisa insistir nisso. Nós estamos acompanhando isso e estamos observando que tem, assim, uma defasagem de tempo muito grande. O papel do município é assinar o contrato. Vocês podem se antecipar com todo esse processo jurídico, com os setores administrativos, jurídicos, legais das prefeituras, para que quando vocês façam a adesão, essa coisa seja rápida. E agora, nesse decreto que eu citei, o que é que aconteceu? O decreto está dizendo o seguinte, olha, só pode assinar o contrato de uma adesão à ata de registro de preço dentro da vigência da ata de registro de preço. Então, agora acabou o nosso prazo. A gente, ano passado, dava a adesão no último dia da vigência da ata e muitos municípios faziam a assinatura do contrato, às vezes 6 meses depois. E isso era possível. Agora não é mais possível. O que é que vai acontecer? Se fizer uma adesão ao registro de preço que vai vencer semana que vem, e se não assinar o contrato até semana que vem, terá perdido aquela adesão, terá perdido aquele contrato, ele não terá eficácia legal e, portanto, não será considerado. Então, eu estou muito preocupado, é bom que todo mundo... Gente, há um conjunto de informações jurídicas sobre essa questão dos registros de preços nacionais. Nós estamos brigando com... Essa questão é estratégica para o Ministério. Tem alguns tribunais de contas de Estado que têm conversado com a gente tem conversado com os tribunais, nós fomos para dentro do Congresso Nacional também para aprovar algumas emendas legislativas em processo de medida provisória, para que a gente possa consolidar, e agora já tem uma lei aprovada com uma outra também em curso de ser sancionada daqui a pouco, dizendo exatamente isso. O FNDE pode sim gerenciar atas e registros de preços, e os estados e municípios podem também, quando quiserem, quer seja com seu dinheiro ou com dinheiro do recurso federal, aderir a essas atas. Então, não tem que ter essa questão dos tribunais, e principalmente com dinheiro federal. A alçada de verificação de contas de recurso federal e do Tribunal de Contas da União, que, aliás, em 2 acórdãos, cita o modelo do FNDE como referência. Então, é bom que todo mundo saiba disso, e é bom que todo mundo, assim, se preciso, nos consulte, né? Peça ajuda, mas é fundamental, nós vamos ter que observar a assinatura de contrato com agilidade. Não adianta a gente passar um tempo para ser ágil e depois perder 5, 6 meses para assinar um contrato. E é esse último comentário que eu fiz aqui. Mas eu vou aproveitar esse comentário da compra para passar o assunto, rapidamente para dizer o seguinte, esse processo é um processo que mudou o relacionamento, né, de aquisição desses produtos da educação e o relacionamento, sobretudo, do governo federal com estados e municípios. Mas observem uma coisa, a gente tem visto, normalmente, as aquisições do FNDE saem por um preço, eu vou dar um exemplo aqui, de camiseta. A camiseta acho que custa R$ 5,50, uma camiseta que tem um padrão rigoroso de verificação de qualidade realizado pelo Inmetro, em parceria com alguns laboratórios da área têxtil, e às vezes a gente vê alguns municípios que fazem aquisições acima, por exemplo, na camiseta que eu estou dando um exemplo, a gente tem casos, aquisições acima de R$10. Veja, o recurso é municipal, ele tem completa autonomia para executar o recurso municipal da forma como ele entender. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, observem o processo. Se eu fosse fazer uma compra com dinheiro meu, do município, e eu soubesse que há um registro de preço nacional aberto para eu poder aderir, né, na condição de município, e mesmo que eu não queira aderir naquele registro de preço, eu tenho que pelo menos observar a referência de preço. O Ministério Público está bem atento a isso, a gente tem notado alguns problemas aqui e ali localizados, de Ministério Público chamando a atenção, dizendo, olha, cuidado, porque você comprou por 3 vezes o preço que o FNDE disponibiliza na sua ata. Então, muito cuidado e bastante zelo nesse aspecto. Pode passar, Déa. A questão das escolas, dos métodos inovadores. Eu vou passar rapidamente aqui, o ministro já comentou ontem. Pode passar, Déa. O processo, basicamente, é o seguinte, a gente precisava criar um modelo que pudesse entregar para as nossas estruturas escolares um edifício escolar com o mesmo desempenho do edifício escolar feito de alvenaria. Em todo o mundo, quer seja na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo todo, ninguém mais constrói com um tijolo em cima do outro.
todo mundo já tem método inovador há muitos anos. O Brasil está começando a enfrentar essa questão agora. A gente fez o mesmo processo, passou pela parceria com os especialistas, o ministro falou ontem aqui, o Instituto Falcon Bauer, junto com o Inmetro, com todo o setor que entende disso, o IPT da USP começou lá atrás conosco também. Então, assim, a gente foi buscar o que existe no mundo de método inovador para que a gente possa efetivamente colocar à disposição dos municípios e dos estados um sistema de construção que possa ser construído em muito menor tempo. Premissa 2, que tenha que custar no máximo o preço da tabela SINAP e que seja feito por meio de registro de preço nacional. Então nós vamos atacar essas 3 frentes, tá certo? O prazo, o preço, a qualidade e o processo de registro de preço nacional. A questão do preço, nós temos um resultado da licitação que, em média, no Brasil, saiu 22,3% mais barato que a tabela SINAP. Então, todas as adesões ao registro de preço das escolas de pró-infância, do método de construção inovador, vai custar em torno de 22,3%, em alguns casos, de alguns estados foi 18%, 17%, outros 26%, 27%. O segundo aspecto é o prazo. A gente definiu que o método que fosse apresentado na licitação deveria demorar para construir a escola tipo C, a creche tipo C, em 5 meses e a tipo B em 7 meses. E a terceira questão, a qualidade e o desempenho. Nós não podíamos definir um determinado modelo de construção. A gente queria apenas que esse modelo atendesse aos mesmos requisitos, ou melhor, do que a norma técnica que rege a questão de escolas de alvenaria. E aí o que nós temos de resultado, e nós apresentamos ali uma pequena amostra dos 3 métodos construtivos, e está ali na sala. É um método que junta PVC com concreto, outro método que junta polímeros com fibra e com um negócio chamado pultrudado, que é uma solução nova que está se dando a partir dessa experiência do FNDE para a construção de edifícios, é aquilo que o ministro falou, que é utilizado na estrutura que monta uma plataforma de petróleo e tem durabilidade eterna, aquilo não tem fim. E o terceiro método é um método que chama Light Steel Frame, que é o mesmo método utilizado para a construção dos hotéis Ibis. Eu falo sempre o Ibis, que é mais conhecido por todo mundo. Mas, enfim, estão ali, são pequenas amostras, tem acompanhando esse processo o Instituto Falcon Bauer, o Inmetro, toda a equipe de empresas de monitoramento e, sobretudo, é fundamental que a gente acredite que é possível fazer diferente e melhor, para que a gente possa acelerar efetivamente os preços que estão sendo ofertados nesse pregão. É surpreendentemente muito melhor do que a gente esperava e, com certeza, a gente vai poder inaugurar muito mais creches do que a gente vem inaugurando atualmente. Então, pode passar, Débora. Um dos pontos que a gente conseguiu alcançar com isso foi a alteração legislativa para que o governo, quer dizer, pudesse, todas as esferas de governo, pudessem se utilizar do regime diferencial de contratação para fazer a contratação de serviços de engenharia para a construção de escolas. Então, apesar do FNDE estar fazendo essa contratação para o Pró-Infância e fazendo registro de preço nacional, hoje já é possível um município que queira fazer a contratação de qualquer edifício escolar, fazê-lo por meio do regime diferencial de contratação. Esse RDC é um processo de contratação tão simples quanto o pregão. Ele não é um pregão, ele é um RDC. Ele usa o mesmo processo do pregão, com alguns ajustes, algumas diferenças. Uma coisa importante, e aí vocês vejam o que é essa questão da qualidade que a gente tem que enfrentar. Todo mundo aqui que, de alguma maneira, já se envolveu com obra, sabe que a coisa que mais acontece em obra é o tal do termo aditivo, né? O sujeito começa a obra, daqui a pouco tem um aditivo. O RDC não permite aditivo. Observem, o RDC, eu vou repetir, o RDC não permite aditivo. E o que acontece? Acontece que precisa fazer um excelente, um extraordinário projeto básico. Tem que ter um bom projeto executivo para que você não possa nem pensar na hipótese de ter um aditivo, porque a lei não permite. Então, esse processo tem sido muito estressante e é fundamental que todos os municípios se encontrem como parceiros da gente nessa mudança de concepção. A gente tem certeza que está na direção certa, mas essa direção só será confirmada se a gente tiver o apoio e a atenção de todo mundo, porque a gente sabe que não é fácil mudar paradigma, sobretudo na área de construção civil no Brasil. Então, a gente vai enfrentar isso, a gente sabe que vai vir muita
gente querendo derrubar e tudo, mas a gente sabe que está no caminho certo e com certeza a gente daqui a pouco vai estar inaugurando creche com muita qualidade e com muito menos tempo e mais barato. Pode passar, Débora. Alguns requisitos de ordem técnica, que eu não vou passar por causa do tempo, mas, enfim, a gente observou, tem cadernos de especificações para cada um dos aspectos de construção de uma escola. E tudo isso é amplamente acompanhado pela equipe do Falcon Bauer e do Inmetro. Pode passar, Débora. Esse é o mapa de resultado da licitação. Nós tivemos 4 empresas vencedoras e 3 métodos construtivos. Aqueles 3 métodos que estão ali, aqui estão, nesse mapa aqui, nessa tabela ao lado, tem o nome das empresas que venceram por estado. Né? Foram 3, 5, 10, 14 grupos. Então, 14 grupos e cada um dos grupos tem a sua empresa específica que venceu. Quem está em planejamento e quem vai fazer a aprovação do projeto a partir de agora, a indicação é a adesão ao registro de preço do FNDE. Pode passar. Essa palestra, viu, Cleusa, vai ficar à disposição para que você possa distribuir. Aí são algumas fotos, imagens desses métodos. Isso vem sendo acompanhado por essa equipe de especialistas. Pode passar, Débora. Olha lá, essa escolinha, abaixo e à esquerda, já é uma escolinha em funcionamento há cerca de 1 ano e meio ou 2, lá no sul do país. Essa outra à direita, essa outra de cima à direita, com as cadeiras, o mobiliário amarelo e vermelho. É um protótipo, foi construído também por uma outra empresa e a gente vem acompanhando. Pode passar. Contas online. Gente, eu queria um minutinho para falar sobre essa questão de contas online. Não é fácil a gente ficar do lado de cá. É muito difícil no dia a dia da gestão de um município. A gente sabe quão é complicado ficar prestando conta de todos os recursos. Mas é fundamental que a gente encontre um ponto de equilíbrio nessa questão de prestação de contas. A gente não pode, um país que está buscando se modernizar, está buscando ter qualidade, eficiência, resultados econômicos, a gente tem que ter uma solução para essa questão de prestação de contas. A gente tem que facilitar e ser transparente, ser racional no financiamento desses recursos. E essa questão da prestação de contas nos atormenta. Atormentam vocês e atormenta a gente. A gente tem um estoque de 140 mil prestações de contas no FNDE desde a década de 90. Quando eu assumi a presidência, eu digo, olha, eu vou trabalhar o que for preciso para que eu faça, eu deixe aqui, de alguma maneira, um legado de um resultado efetivo, de um processo que possa contribuir para tornar esse negócio mais racional. A primeira coisa que eu fiz foi uma ruptura com o passado. Eu digo, ó, eu não vou viver de passado, não. Eu vou tratar o passado, mas eu vou olhar para frente. Deixa eu ver o que é que a gente pode fazer para ter um processo racional disso aí. O que a gente conhece de mais eficiente na área de prestação de conta no Brasil e no mundo é o sistema da Receita Federal do Brasil. Tá certo? Quer dizer, todo mundo se acostumou, há cerca de 10 anos mais ou menos, eu acho, que a gente presta conta do imposto de renda sentadinho lá no computador, né? Aquele método simplificado, todo mundo sabe fazer aquilo. E aquilo foi um processo que foi encadeando. Hoje é 100%, não tem mais negócio de hipótese de papel, de outra forma, é tudo pela internet. Então, a gente começou a trabalhar o desenvolvimento de um sistema que pudesse dar a mesma agilidade, dar a mesma transparência, dar a mesma possibilidade para todos os recursos que o FNDE transfere. E o sistema ficou pronto ano passado. Nós sabemos que não é fácil o desafio da gente capacitar o conjunto de pessoas que lidam com prestações de contas em cada município brasileiro. A gente fez um levantamento, são mais de 70 mil pessoas. Cada município aqui que está aqui representado tem 2, 3, 4 pessoas trabalhando com isso, às vezes mais. Então, assim, a gente precisava dar um tempo para fazer uma transição do conhecimento, para que a gente pudesse efetivamente transitar de um método que era um método analógico, um método burocrático, um método administrativo, que não estava efetivamente dando o que a gente precisava, que era a busca da efetividade do uso do recurso, para um método novo, um método transparente, um método que nos permite conhecer a execução daquele recurso imediatamente em tempo real. E, sobretudo, o mais importante, permitir ao gestor público que ele também saia com uma carta de aprovação da sua gestão. Porque também não é fácil a pessoa assumir um cargo de secretário municipal, de prefeito, e daqui a 10 anos, 12 anos, receber um ofício lá da minha colega, que eu gosto muito, que é a Lina, que é a Orvalina, que manda ofício para vocês. E um dia desse eu apresentei ela aqui no seminário da Undime, o pessoal disse, eu pensei que não existisse a Orvalina. Eu digo, Lina, ela manda ofício para todo mundo, né, pedindo informações de prestações de conta da década de 90, da década de 2000. Esse é o nosso papel, é isso que diz a lei. O que é que aconteceu a partir do ano passado e a gente precisa muito que todo mundo observe isso.
A gente está agora, compulsoriamente, todo município brasileiro precisa prestar contas a todos os recursos repassados pelo FNDE, inclusive as transferências automáticas ou transferências voluntárias, por meio do Contas Online. O prazo para a prestação de contas foi 30 de abril agora de 2013. Das contas de 2011 e das contas de 2012, que nós fizemos. Nós viemos trazendo o prazo de 2011 até encostar no de 2012, para que nós dessemos a possibilidade que todo mundo pudesse se capacitar, tirar dúvida, buscar senha, entender o processo, tudo. Mas agora nós já temos 18 mil prestações de contas de vários programas na nossa base, mas ainda falta um conjunto muito grande de municípios. E o que é que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco, os municípios que não prestaram conta da alimentação escolar, que não prestaram contas do transporte escolar, do PDDE, vão não receber as próximas parcelas desse recurso. E aí a gente precisa tomar providências. O que a gente tem hoje, está lá, 30/4, e o prazo dos conselhos para emitir a prestação de conta, 14/6. O conselho recebe no sistema a informação da prestação de contas do município e ele emite um parecer conclusivo sobre aquilo e remete para o FNDE também no sistema. A gente tem um sistema amigável, o sistema já foi amplamente testado, é um sistema consolidado, já recebeu 17 mil prestações de contas. A gente agora vai poder conhecer a execução daquele recurso em tempo real. Isso vai facilitar muito, mas eu peço encarecidamente, saiam daqui com um compromisso de prestar contas de todos os recursos, porque a gente vai ter que, nos próximos repasses, não repassar para quem está inadimplente. Pode passar, Déia. Esse é o número, Cleusa, eu queria deixar esse número aqui. Ali em 2011, do PDDE, 4.470 já enviaram, falta a diferença. Do PENAI, 4.600, do PENAT, 4.500. Ora, se 4.470 enviaram prestações de contas do PDDE de 2011, por que os mesmos 4.470 não fizeram em 2012? Entendeu? Quer dizer, tem que fazer, gente. Vai deixar de receber recurso. Então, a gente precisa observar com bastante rigor. A nossa sala de atendimento institucional está absolutamente à disposição para tirar qualquer dúvida. A questão de senha tem acontecido muito. Vai ali na sala, resolve isso com o pessoal do atendimento. As senhas não tem nenhum problema, às vezes perde, às vezes usou um e-mail errado. É coisa que resolve. Mas isso é igual. Alguém estava dizendo assim para mim, mas, presidente, e se eu tiver um problema de senha e não conseguir resolver? Olha, gente, a gente aprendeu uma coisa no Brasil. Quando o Correio entra em greve, não vou dizer a greve do Correio, que às vezes a greve do Correio eles resolvem. Mas quando não chega a minha fatura de cartão de crédito lá em casa, se eu não for correr atrás para pagar, eles me cobram juros. Não tem conversa, a responsabilidade é minha e eu sei. Sabe, eu tenho um pacto, eu assinei um convênio, eu assinei um termo de compromisso e eu tenho que prestar contas ao Estado brasileiro. Pode passar. Novo PDDE. Pode passar, Déia. Na mesma, eu tinha que ter trazido o cartão, pedi para o Banco do Brasil fazer um cartão bem bonito para eu levantar assim, ó. Deixei ali na mala. É de lascar. Eu ainda ia dar para o ministro para levantar esse cartão e esqueci. Mas é porque é o seguinte, o PDDE, a gente quer, em todos os programas, a gente quer dotar o conjunto dessas ações de sistemas os mais racionais possíveis. O tempo da operação desses processos tem que ser o mais racional, o mais amigável e o mais direto, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa relação e ampliar da melhor maneira possível, com eficiência, com qualidade, com transparência. Dos recursos repassados para todos os programas, mas inclusive, sobretudo, para o PDDE, é a não aplicação no mercado financeiro. Dá uma dor no coração danado quando a gente vê uma prestação de contas bem feita, com todas as instruções, e o município deixou ali, às vezes, 6 dias sem aplicar no mercado financeiro, e o Tribunal de Contas manda a gente cobrar aquela diferença ao município, tornar ele inadimplente se ele não pagar e tudo mais. Então, o que é que a gente está pactuando com o Banco do Brasil no cartão do PDDE já está certo. O dinheiro, quando for por meio do cartão, agora a partir do meio de ano, ele já é automaticamente aplicado pelo próprio Banco do Brasil, sem ninguém pedir. E quando a unidade executora for fazer uso daquele dinheiro, ele só vai sair da aplicação aquele pedaço que ele foi usado. Então, a gente não vai precisar, a partir dos cartões, se preocupar mais com a questão da aplicação dos recursos do PDDE. Um outro ponto que a gente também quer implementar e que efetivamente nos preocupa bastante é o seguinte: às vezes a gente passa um dinheiro do PDDE e aquele dinheiro do PDDE fica dormindo na conta e a gente vai ver no ano que vem aquele dinheiro ainda está lá. O que é que a gente vai fazer? Valores que ficarem na conta de um ano para outro superiores a 30% serão
deduzidos do recurso que eu for passar no ano seguinte. Então, se eu passei R$1.000 e a prefeitura a unidade executora deixou de aplicar R$400, no ano que vem eu vou abater R$400 do valor que eu vou repassar para aquela unidade executora. A gente precisa acompanhar o PDE Escola. É uma outra iniciativa que a gente implementou exatamente para que a gente possa conhecer a aplicação do recurso do PDDE, tá certo? De forma organizada e buscando exatamente o que é que está se fazendo com aquele recurso. A gente ganha com isso agilidade, controle e transparência. Pode passar, Dé. O programa da alimentação escolar, o ponto focal é a questão da agricultura familiar. A gente está trabalhando para assinar uma nova resolução do programa de alimentação escolar agora, nos próximos dias, eu acho que mais 1 ou 2 semanas a gente deve assinar. E o ponto focal dessa nova resolução é a questão da agricultura familiar. A gente vai conseguir se aproximar muito da realidade de execução de agricultura familiar e do PENAI em todos os municípios, a partir do Contas Online, tá certo? A gente vai saber o que é que está se comprando, por que preço está se comprando, da onde que está se comprando, quem é o CNPJ do vendedor, e a gente vai poder cruzar esses dados. Então, é fundamental que se observe a importância de aplicar uma energia, de cuidar de uma política de agricultura familiar, para que esse recurso fique efetivamente na economia local. Entre outros aspectos importantíssimos da questão da agricultura familiar, um dos mais importantes é a gente saber que o dinheiro está sendo aplicado no nosso município. Pode passar, Dé. Aí tem algumas questões de critérios de desempate na questão da agricultura familiar, isso vai ficar disponível para que vocês possam conhecer. Recomendações nutricionais, o papel do CAI é muito importante. Nós temos que ter os CAIs, agora com o novo SIGECOM, que é o sistema de conselhos, tanto do Conselho do Fundeb como do Conselho da Alimentação Escolar, é muito importante que a gente tenha um CAI atuante. O CAI tem que elaborar um plano de ação, de acompanhamento das ações do PENAI. O CAI tem que dar o parecer nas prestações de contas do PENAI. Então, muita observação na questão do CAI, porque quem não tiver CAI também terá os seus recursos interrompidos. Pode passar, Dé. O recurso da agricultura familiar que não for utilizado no exercício e que não for justificado, poderá ser descontado do valor repassado no exercício seguinte. A mesma coisa do PDDE. Eu repasso um recurso para comprar 30% de agricultura familiar. O município nem comprou, nem justificou nada. Aquele recurso será deduzido no recurso do ano que vem. Tá certo? A partir de 2013, a gente quer fazer uma coisa, porque a gente se empolgou tanto com a questão do Contas Online, e é tão importante para toda a definição das nossas políticas, que a gente vai fazer o seguinte com o PENAI. Agora, em julho, vocês vão ser informados, por meio dos canais, né, de informação competentes, que a gente vai solicitar compulsoriamente a prestação de contas do PENAI de 2013 parcial. Então, todos os municípios terão que fazer a prestação de contas do PENAI, do que aconteceu do PENAI no primeiro semestre de 2013. E em julho, a gente terá a prestação de contas já na base do sistema. Isso, além de nos informar, de nos permitir uma análise mais acurada do que está acontecendo no dia a dia do programa, facilita também o resultado da prestação de contas do começo do ano, que já fica a metade resolvida. A entidade deverá ofertar alimentação escolar com recurso próprio quando houver a suspensão dos repasses. Ok, isso já é uma regra do PENAI. Relação com estados e municípios, rapidamente, Romeu, eu vou encerrar. A questão da criação do Instituto Formar para a Escola. A gente, em função vamos dizer assim, desse fluxo de informações que a gente fica o tempo todo passando para os municípios, a gente fica o tempo todo tentando se relacionar com vocês, para que a nossa ação seja a ação de vocês. A gente entendeu da necessidade de criar, ampliando uma ação que já tem do FNDE, que é a Formação pela Escola, criar um Instituto Formar para a Escola, que é exatamente a consolidação do Formação pela Escola com outra ação de educação à distância que tem no FNDE, para que a gente possa disponibilizar, pode passar, Dé, um instituto, passa a próxima, por favor, ainda mais uma. Quais são os mecanismos desse instituto? Quer dizer, a estrutura física com salas de videoconferência, sala de reunião, auditório, biblioteca, uma equipe multidisciplinar, parcerias com centro de excelência na produção de conteúdos. A gente já tem parceria com a ENAP, com a ESAF, com o TCU, com o CGU, com o GDF, e a parceria fundamental com a Undime, com o Concede e com rede de escolas e governo que existem, para que a gente possa criar canais de comunicação, para que a gente leve da melhor maneira possível, da maneira mais dinâmica. Volta uma tela, por favor, André. Mais uma.
O nosso público hoje são 170 mil escolas, 700 mil representantes de unidades executoras, 50 mil conselheiros, 44 mil participantes de comitês do par, que dá aproximadamente 1 milhão de pessoas. Ora, 1 milhão de pessoas demandam informações ao FNDE ao longo do ano, o tempo todo. E esse 1 milhão de pessoas tem um rodízio de 6 em 6 anos, em média de 70%. Então, nós temos que ter uma ação de capacitação permanente. Nós temos que chegar cada vez mais próximo de todos os municípios. Pode passar, Débora? Não, passa do coisa. Pode. Pronto, eu acho que é isso. Era isso que eu queria dizer. Quer dizer, o tempo da gente está curto. A ideia da gente ter essa interação é para que a gente possa efetivamente se aproximar, que a gente coloque à disposição da gestão de todo mundo que está aqui as ações do FNDE, as ações do dia a dia. A gente sabe que às vezes a gente tenta fazer o melhor, mas tem dificuldade aqui e ali com informação, com problema. Estamos sempre à disposição para resolver. Observem que a busca desse relacionamento é um dos caminhos mais razoáveis para que a gente possa alcançar a solução dos problemas. Muito obrigado.